Hoje é o dia de Santa Maria Madalena, né? Ela ficou sendo o símbolo de que qualquer pessoa, em qualquer estado, por mais que seja pecador, né? No caso dela, né? Pecadora, né? Se por amor a Jesus se arrepender e pedir perdão, será perdoado. Uma grande santa, né? Santa Maria Madalena, né? E o fato dela é aquele que você já conhece, né? Ela chegou, pegou os perfumes, né? Quebrou ali o vaso e eram perfumes caríssimos que ela ganhava, né? Agora, Santa Maria Madalena, porque a gente, quando a gente fala sobre Santa Maria Madalena, a gente imagina, desculpa assim, né? Mas a gente imagina uma menina de programa, né? Que rodava bolsinha, coisa e tal. Mas não era bem isso, né? Naquela época, qualquer mulher que tivesse um relacionamento fora do matrimônio já era considerada pecadora. E por isso era expulsa da família, então ficava, né? E ela vivia isolada. Mas ela mantinha ainda contato com a irmã dela, Marta, e adivinha que era o irmão dela? Quando a pessoa faz essa conexão? Lázaro, né? Que era riquíssimo e tudo. Então o que Maria Madalena fazia? Ela era muito rica também, né? Então, só que em vez dela assim, ter uma vida séria, correta, ela morava isolada e ela tinha contato com homens ricos, entendeu? Ela tinha esse contato com os homens ricos. Por isso que ela tinha esse perfumezinho, né? Guardadinho. Por isso que ela tinha perfume que ela ganhava dos homens que iam na casa dela, né? Então ela era uma pessoa assim mal vista porque ela tinha relacionamentos com homens casados, já era, por isso que até aquela vez que ela teve uma recaída, e aí como ela já estava amiga de Jesus, fizeram uma cilada para ela, né? O sujeito foi lá e tal, e aí pegaram ela de novo em adultério e levaram ela até Jesus para Jesus condená-la, né? Sabendo que Jesus já tinha tido, já conhecia quem era ela. E aí falou assim, olha, ela é amiga de Jesus, agora vamos botar ela na frente dele, ela é pecadora, quero ver se ele vai ter coragem de condenar. A jogada foi a cilada, né? Aí Jesus pegou com o dedo, não foi? Começou a escrever na terra, né? Segundo, eu tive umas aulas de teologia que os três professores, um diferente do outro, os três disseram a mesma coisa. Eles disseram o seguinte, que quando Jesus começou a escrever, ninguém sabe o que ele escreveu de verdade. Mas quando ele começou a escrever, de um a um, o pessoal começou a soltar as pedras e ir com ele. Primeiro ele falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Mas podia ter um engraçadinho ali, mesmo com pecado, quisesse desafiar Jesus, e pegasse a pedra e jogasse, né? Hoje teria vários que fariam isso, mesmo sendo pecador, ainda jogaria só para esculhambar, vamos dizer a nossa palavra aqui, para esculhambar, né? Mas daí o que acontece? Jesus já pegando o negócio, o que ele fez? Ele começa a escrever na areia o nome de cada um, o pecado de cada um deles tinha cometido. Só que a pessoa que olhava, na verdade não escreveu, não fez uma lista total, porque quando ele é Deus, né? Assim como, por exemplo, quando veio o Pentecostes, São Pedro falava na língua dele e cada um entendia na sua. Ele fez quase a mesma coisa na escrita. Ele escrevia o nome de uma pessoa, só que, por exemplo, qual é o seu nome? Zeleida. Seu nome? Suerda. Meu Wesley. Aí quando ele escrevesse, você ia ver o seu nome, você ia ver o seu nome e eu ia ver o meu nome. E aí do lado assim o pecado. Mas você ia estar imaginando que eu estava vendo o seu pecado. E você estava imaginando que ela e eu estavam vendo o seu pecado. E eu imaginando que vocês estão vendo o meu pecado. E aí eu ficava envergonhado, soltava a pedra e saia correndo e vocês também. Entendeu como é, não? Então, ele numa escrita só, ele condenou todo, mostrou o pecado de cada um deles e o nome de cada um deles, só que ninguém viu do outro, mas eles pensavam... A consciência. Exatamente, a consciência. E eles pensavam que todo mundo estava vendo, mas na verdade só ele via o pecado dele. E aí quando Jesus se levantou, cadê o pessoal que ia te condenar? Ninguém te condenou? Bom, se ninguém te condenou, também não te condena, né? Vá e não peque mais. E aí realmente ela levou a sério, né? Mas o fato mais famoso é quando ela leva os perfumes, né? E aí banha o pé de Jesus e enxuga com as lágrimas e o cabelo, né? Ela banha com... Não é só o perfume, né? Ela banha com o perfume junto com as suas lágrimas, né? E depois enxuga ainda com os cabelos. Um ato assim de submissão, de humildade tremendo. E o pessoal ainda diz, se ele soubesse quem é essa mulher, jamais deixaria tocar, porque ela é impura, né? E é verdade.
Aí ele fala, mas quando eu cheguei aqui vocês não colocaram, porque era uma tradição, a pessoa veio com o pé empoeirado. Então o dono da casa, ainda mais que ele era uma casa de uma pessoa mais ou menos importante, uma pessoa bem de vida, vamos dizer assim, né? Então era normal que ele tivesse o servo dele, né? E se não tivesse o servo, era o dono da casa, ou o dono da casa mesmo, colocava a bacia, lavava os pés do seu convidado, porque ele ali era um convidado especial. Então lavaria os pés dele, né? E depois recolheria. Isso é uma tradição que se fazia. E eles não fizeram. Por que eles não fizeram? Para desprezar Jesus. Para mostrar assim, não, o senhor vai entrar na minha casa, mas eu não vou dar nenhuma atenção a você não. Vou deixar como se fosse um qualquer ou aquele ali. Aí Santa Maria vê aquilo ali, pega os perfumes, né? Que era tocado pelo Espírito Santo e faz aquele gesto bonito, né? Em vez deles ficarem, né? Ainda vão reclamar, né? Ah, se eles soubessem, né? E aí chega o outro, né? Que a gente já conhece, que é o Judas, né? E diz assim, mas por que jogar... Olha só a cabeça dele, né? Judas falou assim, por que ele não pega esse perfume, guarda, vende e dê aos pobres, né? Os pobres, né? Aí, exatamente, né? É isso que eu ia dizer. Você vê que a história do pessoal corrupto já era antiga, né? Já usava os pobres como desculpa e, na verdade, ele já estava desviando, né, dinheiro. Ele estava pensando no lucro que ele ia pegar, porque ele era o caixa, e ele já ia embolsar alguma coisa ali, né? Então é a hipocrisia, o fariseísmo já naquela época, né? E ainda querendo usar o nome de Jesus, né? Não, vamos vender e dar aos pobres e depois a gente, né? Aí Jesus dá um aperto nele, né? Então, assim, pobres sempre terão, mas eu nem sempre terão entre vocês, né? E vocês deveriam ter feito isso daqui, lavar os meus pés, não fizeram. Ela fez o amor dela que conta, né? Então ela teve muita pressa e virou, de grande pecadora, virou a grande santa, né? Depois da ressurreição de Jesus, teve Pentecoste e tal, se eu não me engano, ela estava em Pentecoste também, no salão, no cenáculo, estava Nossa Senhora, estava os discípulos, não era só os apóstolos, né? Calcula-se que tinha mais ou menos 500 discípulos entre homens e mulheres. Né? Ela estava na operação, não era junto com Maria? Estava junto com Maria aos pés da cruz, você vê, né? Ali chorando, ajudou a enterrar Jesus. Foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Né? Agora, mas naquele momento eles não deixou tocar nele, né? Não toque em mim que ainda não fui ao Pai. Né? Foi a única, naquela hora foi a hora que ele não deixou tocar nele. Mas depois da ressurreição e tudo, começou uma perseguição aos cristãos. Ora, Lázaro já estava como cristão, Maria Madalena também, mas eu não lembro o que aconteceu com a Marta, mas Maria Madalena foi amarrada junto com Lázaro num navio. Como eles eram de família considerada importante, eles ficaram com receio de fazer uma atrocidade ali, matar ali. Então qual foi o castigo? A pena de Lázaro e de Maria Madalena. E o que queria chegar? Botaram eles num barco, né? Jogaram no meio do mar assim com o barco e falaram assim, olha, que Deus decida seu destino, né? Mas amarrado. Num barco e amarrado, os dois amarrados num barco, e aí o barco, a corrente marítima foi levando, né? Aí sabe onde eles foram parar? Não. Aí é a parte interessante da história, né? Foram parar num país que hoje nós chamamos de França. Por isso que os restos mortais de Santa Maria da Madalena se encontram em Paris. E aí lá, quando eles chegaram lá era pagão, eram os pagãos, tinha as tribos pagãs, não lembro mais o nome dos francos, tinha outra tribo que eu não consigo lembrar o nome agora. Aí acharam os dois no barco, né? Desamarraram, aí eles falaram que eles foram mandados lá para pregar sobre o Deus verdadeiro. Ele, quem é o Deus verdadeiro? É Jesus. Aí começou a pregação de Santa Maria Madalena e Lázaro é o mesmo que tinha sido ressuscitado por Jesus, né? A evangelizar aquela região, né? Aí lá para frente, séculos depois, é que chegou Clovis e Clotilde, que deu foi a primeira nação católica do mundo, a França. Mas eles já foram evangelizados antes por Santa Maria Madalena. Então ela é a copatrona da França. Interessante, né? Isso aqui pouca gente sabe, viu? Pouca gente sabe. É a primeira vez eu vi, achei até que fosse coisa de ficção do filme, né? Eu vi um filme e falei, mas Maria Madalena na França? O que foi isso? Aí tem lá um monumento também, né? Tem alguns filmes que não falam diretamente, mas quem conhece a história entende. Aí eu fui ver, não é porque realmente foi bater lá o barquinho deles, né? Então você vê como a história é interessante, né?
Mas o símbolo mesmo dela é que se Maria Madalena conseguiu chegar a tal grau de santidade, né? Ainda foi evangelizadora e tal, né? Cabe a nós aqui também, né? Nós também somos pecadores, né? Nosso Senhor Jesus Cristo falou que o justo peca 7 vezes ao dia. Bom, se o justo peca 7 vezes ao dia, imagine nós, né? Né? É verdade que Jesus não estava falando lá de pecados graves, estava falando das imperfeições, né? Mas aí eu falo assim, se o justo tem 7 pecados por dia, imagine nós, né, que não somos justos, né? Nós estamos quase igual a Maria Madalena, né? Porque não é só questão de corpo também, é questão de mentalidade. Muitas vezes nós temos a mesma mentalidade no mundo, que está muito, muito pior que a Maria Madalena, né? Na promiscuidade do mundo moderno, né? Então ele tem que fazer como o senhor falou, ele tem o dom das lágrimas, igual a Maria Madalena, né? E qual é o perfume que nós podemos, qual é o vaso principal de perfume que nós podemos dar a Jesus para poder lavar os pés dele e pedir perdão, né? E isso está na Bíblia, né? O maior desejo de Deus é um coração arrependido e humilhado, né? Então o maior perfume que nós podemos dar a Jesus é esse coração arrependido e humilhado. Ora, nos dias de hoje, qual a melhor maneira de entregar esse coração arrependido e humilhado? Foi aquilo que eu falei lá no comecinho quando eu cheguei, atendendo o pedido de Nossa Senhora em Fátima, aquelas 3 crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco. Como? Fazendo a consagração. Porque quando você faz a consagração, teologicamente falando, é uma troca de corações. Você dá o seu coração, nosso coração que é sujo, maculado, né, para Nossa Senhora, e Nossa Senhora dá o coração dela que é imaculado para nós, é uma troca de vontade que a gente chama, né? E aí ela pega o nosso coração e aí ela purifica o nosso coração, ela transforma. Né? Um exemplo que eu acho muito bonito dessa transformação é uma pedra que nós chamamos de diamante. Todo mundo sabe que é um diamante, né? Agora, vocês sabiam que o diamante, antes de ser diamante, era carvão? Sabia disso? O novo diamante já foi um carvão, né? Um carvão mineral. E aí, por causa da temperatura de um vulcão, ou da pressão da terra e tal, foi tão a pressão que a molécula continua a mesma, mas ela mudou a ordenação. No que mudou a ordenação das moléculas, de carvão virou diamante, né? Se eu chegasse com um carvãozinho aqui e pedisse, olha, quem me dá 100 reais por um carvão, a senhora daria uns 100 reais por um carvão? Talvez só para ajudar a missão, mas, né? Mas ninguém vai dar 100 reais por um carvão, né? Mas se eu chego com uma pedra de diamante, porque só 100 reais esse diamante aí na hora, né? Que depois eu vendo lá por 1000, né? Não é não? Aí virou uma pedra preciosa. Então assim é o nosso coração. O nosso coração hoje ainda é um carvão, que tem as misérias, pecados e tal. Quando nós entregamos Nossa Senhora nessa consagração, Nossa Senhora vai começar Nossa Senhora vai começar a transformar ele em uma pedra preciosa. Alguns vão ser diamante, alguns vão ser pérola, outros vão ser rubi, outros vão ser esmeralda. Vai depender da vocação de cada um. Da diversidade de dons, exatamente, né? Da diversidade de dons. Mas o fato é que Nossa Senhora sempre transforma. E é nessa intenção que nós nos consagramos a ela, coroando ela como rainha da nossa família, do nosso coração, para que ela reine nessa casa e através do seu imaculado coração, o Espírito Santo, com o seu fogo de santidade, transforme o nosso coração naquilo que nós devemos ser, como Santa Maria Madalena, de pecadora a santa. E é o que nós vamos fazer aqui agora. Então eu convido aqui a nossa anfitriã para vir aqui.